E o texto que eu quero ler para vocês está em Isaías 64, verso 8. 64, 8. E hoje é a Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia. Então, se você ainda, nesse culto, não dá tempo de vir passar a pegar mais aqui. Mas nos outros cultos você pode passar ainda aqui para retirar a sua Santa Ceia. Nesse não dá mais. Mas nos cultos subsequentes, você tem condição de vir buscar a sua Santa Ceia. Passe por aqui, nós estamos abertos até às 10 da noite hoje, porque tem os cultos, né? Mas você pode passar por aqui e cear com a sua família, retirando o seu kit, caso você ainda não o fez, ou prepare aí na sua casa para cear comigo agora de manhã, caso você não tenha. Isaías 64, verso 8, diz assim a Bíblia: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das suas mãos. Vou ler de novo, que é muito poderoso. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das suas mãos. Aí nós vamos para Jeremias capítulo 18. E a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, 18:1. Levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe apareceu. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo o bem que lhe pareceu. Pai, fala conosco, e você pode assentar na sua casa, dando um glória a Deus. Estamos felizes pela recuperação do Japão. Marido da Rose, Deus abençoe o Japão, muito bom ver você recuperado, você agora restaurado desse Covid aí, graças a Deus, né? Você não cantou para subir, aleluia, Japão, nós te amamos, Deus te abençoe, e olha, eu sei que foi pesado aí na sua casa, mas Deus deu a vitória em nome de Jesus. Também quero agradecer a todos que trouxeram os bombons. Quantos bombons! Nós pedimos quarta-feira, nós estamos entregando 7.000 bombons na cidade de Piracicaba para a equipe de todos os hospitais da cidade. E graças a Deus, faltou um pouco, os pastores muito nos ajudaram, mas demais nos ajudaram. E aí o que faltou, eu fiquei com vergonha de pedir de novo. E quarta-feira eu fiz o pedido, olha, graças a Deus, já até sobrou. Porque você comprou a ideia, você é membro dessa igreja que pôde nos ajudar. Aí você fala assim: Pastor Toninho, eu comprei o bombom, e agora? Pode trazer, eu já estou com outra ideia, pode trazer, viu? Não vai ser desperdiçado não, pelo contrário, você vai ver o que vai acontecer com os bombom que sobraram. Olha só, isso que é bom participar de uma igreja viva, uma igreja que tem atividade, que tem disponibilidade, que levanta e desce, que sobe e acredita no profeta, e acredita na sua família, acredita na palavra que é pregada. Graças a Deus, porque isso tem acontecido nesse templo e nessa casa de oração. E eu quero só falar uma coisa para você agora, que é muito importante, Nós não sabemos quanto tempo nós iremos ainda, mas mantenha a sua fé, viu? Mantenha a sua fé, mantenha a sua dedicação, mantenha o seu zelo, mantenha a sua comunhão, mantenha em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque só assim nós vamos colher. Então fica firme. E você não está vendo a pastora aqui hoje, porque a pastora ainda está em recuperação do joelho. Ela vai ficar mais alguns dias ainda andando sem poder pôr o pé no chão, né? Então ela não pode estar presente. Mas quarta-feira, tenho quase certeza que ela estará aqui conosco e vai ser bênção em nome de Jesus. Deus é o nosso Pai. Isaías 64:8. Deus é o nosso Pai.
Como é bom ter um pai provedor. Como é bom ter um pai que cuida dos seus filhos. E Deus é um pai provedor que cuida dos seus filhos. Deus é um pai provedor que protege, que ampara, que sustenta, que está presente. Como já contei aqui semana passada sobre o Emanuel, o Deus conosco. E esse pai presente, esse pai abençoador, tem vontade de abençoar. E gosta de abençoar seus filhos. Eu já contei aqui, há um tempo atrás, um fato acontecido comigo e com a Bruna. A Bruna tinha seus 15, 16 anos ainda, era jovem ainda, bem jovem. Não que ela não seja agora, mas mais jovem. Era uma menina. E ela passou, eu estava sentado na sala, nosso chão da sala não tinha piso, era de cimento ainda, de concreto. A casa estava no reboco ainda. E ela passa assim. E eu estava sentado no sofá, um sábado à tarde. E eu falei assim, nossa, Bruna, como você está bonita. E ela gostou daquilo que eu falei, ela voltou, sentou perto de mim e começou a ficar ali do meu lado. Um pai e uma filha, um do lado do outro. Aí ela olhou para mim, agradeceu, falou algumas coisas que eu não me lembro agora. E a hora que ela levantou, ela voltou. Ela voltou e falou assim, sabe, pai? Eu falei, o quê? Eu queria fazer aquele tempo era isso ainda, uma plástica nos fios do meu cabelo. Eu falei, vai custar R$400, irmão, para um homem naquela situação, R$400, era muito dinheiro. Você fala assim, para mim ainda é hoje. Para mim também. Mas era muito, mas pensa em muito dinheiro, R$400. Mas a pessoa faz em 2 pagamentos. 30, 60, pode dar 2 cheques. Quantos aí acham que ela conseguiu os 2 cheques? Agradou o pai, recebeu o benefício. Se eu tivesse deixado passar e não ter falado nada, eu tinha 400 a mais naquele dia no meu bolso. Mas o pai, ele se esforça para ajudar o seu filho, sim ou não? Agora imagine um Deus poderoso como o nosso, dono do ouro e da prata, dono de toda ciência e conhecimento, dono de toda a autoridade que existe no céu, embaixo do céu, não vai abençoar os seus filhos? Não vai presentear os seus filhos? E olha o que o que Isaías fala, um dos versículos mais lindos da Bíblia. Se a gente entender esse versículo, a gente entende a vida. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Eu tenho um Pai celestial. Eu, Tavinho, Daír, Olê, a Márcia, nosso Pai já partiu. Já partiu. Mas nós temos nosso Pai celestial eterno, sustentador e abençoador. Nós somos o barro, e o Senhor é o nosso oleiro. O Senhor é o nosso oleiro, e todos nós, obra das suas mãos. Então deixa o oleiro trabalhar. Fala comigo aí na sua casa, deixa o oleiro trabalhar. E por que muitas vezes eu não quero deixar esse oleiro trabalhar na minha vida? Deus é o nosso Pai e Criador, somos obras das suas mãos. E numa casa tem os vasos de honra e os vasos de desonra. Qual vaso você quer ser? Qual vaso eu quero ser? Qual vaso eu pretendo ser para ornamentar ou desonrar a casa do meu pai? Mas antes de eu ser um vaso, eu sou um barro. E como barro eu devo permanecer. A Bíblia diz, Davi, o homem veio do pó da terra. Terra, pó. Pó com água. Você pega a terra e coloca água. Quando você coloca água na terra, forma barro. E barro tem como trabalhar, manusear e fazer dele um vaso de honra. E se Deus hoje, nessa manhã de Santa Ceia do Dia dos Pais, precisar quebrar você, quebrar o pastor, quebrar a igreja dele, quebrar, que eu digo, não é quebrar em ruínas, quebrar para remodelar ela, Ele pode fazer. Mas Deus não pode trabalhar com coração duro. Coração duro não tem como Deus trabalhar.
Como o Espírito Santo vai trabalhar com o coração endurecido? Olha só, esse pão aqui está macio. Esse pão está macio. Esse pão aqui está um pouco mais duro. Se eu forçar, eu vou quebrá-lo. Olha, esses pão aqui é tudo de verdade. Eu achei que é tudo de mentira. Com a fome que eu estou. Mas olha bem para mim. O barro, você pode manuseá-lo. Então, por isso que a igreja tem que ter sempre o coração quebrantado. É isso que Deus fala para a igreja. Tenha um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas um coração duro, Deus não tem como trabalhar na vida dele. Por isso que a gente tem que permitir o trabalhar de Deus. E aí Deus está falando com Jeremias. E nós vamos pular lá para o capítulo 18 de Jeremias, no versículo 1. Jeremias está numa situação muito difícil com a nação de Israel. Há muito aperto, há muita dificuldade, não diferente dos dias de hoje. Não diferente dos dias de hoje, o mundo está sofrendo. Olha, eu vou abrir um parênteses da pregação. Jesus está voltando, viu, gente? Eu sou como o apóstolo Paulo, eu espero Jesus na minha geração. Eu acredito que nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados. Pastor, mas e se isso não acontecer? Se isso não acontecer na minha geração, não vai mudar nada. Porque vai acontecer na outra geração. Vai acontecer na outra geração. Não tem como não acontecer. Não tem como Deus não fazer o que está escrito. O apóstolo Paulo esperava Jesus na geração dele. Nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Eu espero na minha geração. Essa semana houve aquele caos no Líbano, lá em Beirute. Houve aquela confusão toda lá. É mais uma situação. Pode ter sido um descuido, pode ter sido um atentado, eu não sei o que é. Eu só sei que são sinais de tragédias. E quando ouvires falar de guerras, rumores de guerras, peste, está próximo o fim. Ontem batemos a casa de mais de 100 mil mortos só no Brasil. Só no Brasil. Que Deus tenha consolo aos corações. E que Deus livre a sua família em nome de Jesus. Porque enquanto as mortes vão acontecendo, cujos sobrenomes não são nossos, fica mais fácil. Mas que Deus proteja a tua casa em nome de Jesus. Que Deus guarde a sua família em nome de Jesus. Que Deus dê sabedoria e que você tenha os cuidados devidos. Os cuidados devidos. Mas Israel precisava descer a casa do oleiro. E aí Deus vai lá e chama Jeremias, o profeta. E fala assim: Jeremias, vem cá, vamos descer a casa do oleiro. Vamos descer até a casa do oleiro. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta e desça até a casa do oleiro. Mas para descer, Jeremias teve que se levantar. O homem, ser humano, sempre quer se destacar acima dos outros. As pessoas querem crescer. Quando você vê alguém que não liga se sobe, se desce, irmão, não ouça ele. Quando você vê um pregador, até pregador, que não se importa no bem-estar do seu povo, que não se importa em construir uma casa para Deus, através do ministério que Deus o confiou, que não se importa em crescimento, em quantidade e qualidade e conquista, vai atrás de alguém que se importe com isso. Deixa ele lá. Deixa ele ter o sonho de ser pastor, pregador. Deixa ele ter o sonho dele lá de ser pregador. Deixa ele pregar para a casa dele, para quem ele quiser. Mas não siga essa gente, não. Porque esses são os mais críticos. Os mais incapazes são os mais críticos. Aqueles que falam assim, ó. Quando o cara fala isso, sai fora dele.
Mas não fica nesse lugar. Eu estou falando como pregador. O que importa é qualidade e não quantidade. Esquece essa pessoa, deixa de lado. Deixa lá. Não sabe o que fala. Porque é possível ter a quantidade e a qualidade. É possível ter as duas coisas. Se a gente pensar que não podemos ter quantidade com qualidade, então pode fechar, vamos embora para casa. Você pode ter, você pega um supermercado grande, de grande rede aí. Vamos pegar, não vou falar nome para não fazer propaganda. Pega uma grande rede aí. Você vai ver, eles têm qualidade e têm quantidade. Você vai num restaurante grande, mas pode ser grande, pode ser um restaurante que sirva 2.000 refeições por dia. Se você for lá e ficar observando, tem uma pessoa só para ficar medindo a temperatura dos alimentos. Se o alimento está na temperatura certa, se não teve nenhum problema, se não caiu nenhum fio de cabelo no self-service dele, se não tem nenhum problema de algum bichinho em cima da comida, a pessoa fica ali medindo a temperatura do alimento. Então, como que não pode ter quantidade com qualidade? Ele é grande porque ele tem qualidade. Eu nunca vi um grande sem qualidade. Então, nós temos que entender, o homem quer crescer, mas crescer a que custo? Crescer a que custo? Não arruma um custo muito caro para você crescer. Não arruma. Às vezes as pessoas crescem com um custo muito caro, com um caminho muito difícil, vai ficar complicado amanhã. Porque a conta vai ter que fechar. Em qualquer área. A conta, você pode querer ser um grande empreendedor, mas tem que ser um bom pai. Você tem que ser um bom pai, mas dar conforto para a tua família. Você pode querer ter uma grande igreja, mas tem que ter estrutura para cuidar desse povo. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. E esse custo não pode ser caro demais que a gente não consiga pagar amanhã. Então é importante saber o custo que a vida nos proporciona. Crescer é uma coisa do ser humano. E Deus fala com Jeremias, levanta-te. Levanta daí e vai. Levantar é antônimo de descer, ou seja, é o contrário. Alto, baixo, magro, gordo, feio, bonito. Levanta, desce. É um antônimo de descer, ou seja, eu quero que você se levante agora, Jeremias. Levantar na Bíblia é tomar uma atitude, é se dispor e sair do estado que está. Levantar é se dispor. É sair do estado que estamos. Pode ser um estado até de acomodação ou um estado já em atividades. Mas é levantar, é tomar uma atitude, além daquela que você já está tomando. Levanta, queremos coisas dos céus. Temos que nos posicionar. Quando você quer alguma coisa do céu, você tem que se posicionar. Irmãos, olha para mim. Faz 35 anos que eu faço culto de domingo. 35 anos que eu faço culto de domingo. Quer dizer que eu não tenho domingo. Aos domingos eu prefiro dormir do que comer. E faz mais de 15 anos que eu faço mais cultos aos domingos durante o domingo. Ah, mas o pastor tem a segunda-feira para trabalhar. Mas eu optei por segunda-feira trabalhar também. Eu optei por ter o meu emprego. Escolha pessoal. Não estou dizendo que eu estou certo, eu estou errado, mas eu escolhi isso para a minha vida. Você acha que às vezes eu também não quero descansar? Também quero, também preciso. Só que às vezes, cada um tem um jeito de descansar. Cada um tem uma forma de descansar. Ontem nós estávamos assistindo o jogo. Você pensa que eu não ia falar, né? Estava assistindo o jogo. Quando aquele time empatou com o meu, o Tavinho foi tomar banho. Nem quis ver. Eu peguei o carro e fui fazer compra no supermercado. Eu fiquei muito nervoso. Falei, que é isso? Que é isso? Aí eu pensei assim, nunca mais vou torcer para o Palmeiras. Que nada, estou torcendo de novo hoje já.
não é as dificuldades, não é a pressão. E se tivesse perdido? Era a mesma coisa. Não é a pressão, não é a dificuldade que vai mudar o posicionamento de uma pessoa. Se você escolheu alguma coisa para você, você tem que cuidar dela. Ninguém é culpado. Ninguém é culpado, só você que escolheu. E levantar é uma posição de atitude que a Bíblia diz. Então eu estou dizendo para você nessa manhã, levanta-te. Tenha coragem de se levantar e tomar uma atitude. Queremos coisas de Deus? Temos que nos posicionar. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Levanta, filho do homem, porque eu quero falar com você. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Levanta, filho do homem, porque eu quero falar com você. Isaías capítulo 60, verso 1. Quando Deus está falando com o profeta, ele usa uma expressão muito poderosa com esse profeta. Pode colocar o 60, já colocou? Diz assim: levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Receba isso para você. Olha o que diz o profeta Isaías: levanta-te, resplandeça, porque é chegada a glória, a luz sobre a sua vida, e é nascida a glória do Senhor. Se você não se levantar, a luz não vai vir sobre você. Se levanta que a luz te acha. Se posiciona que a luz te encontra. Bata que a porta se abra. Olha só, Agar, lembra de Agar? Rafael, Gênesis 21, 14. Agar era a mulher que foi usada para gerar um filho, Vinícius, para Abraão. E aí quando nasceu Isaac, a Agar, ela foi mandada embora de casa junto com Ismael. Ela foi mandada embora, chegou a provação. Ela estava com o filho, ela tinha o pai Abraão, a bênção. De repente aconteceu uma tragédia. Veio o Covid e fechou o negócio dela, mandou ela embora. Pronto, aconteceu uma tragédia. Então se levantou Abraão de manhã cedo e tomando pão e um odre de água os deu a Agar. Verso 15, pondo sobre o ombro dela também lhe deu o menino e despediu. Ela partiu e foi andando, errante pelo deserto. Pode correr. E consumida a água, terminou a água, Agar deitou e o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de um arco, porque ela disse: não vejo, quero ver morrer o menino. Assim sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Enquanto ela estava sentada chorando, reclamando, dizendo assim: não quero ver o meu filho morrer, lá estava o menino parado lá, Beth, escondido lá debaixo de um arbusto, e ela chorando debaixo do outro. Ela não viu que aonde ela estava tinha um lago com água. Eu profetizo na sua vida, pastor Carlos. Eu profetizo na sua vida, igreja quadrangular. Enquanto você chora, você deixa de ver o que Deus tem preparado. Levanta-te e veja o que o Senhor já preparou para você. As provações não são páreo para enfrentar a igreja, porque nem as portas do inferno prevalecem contra ela. Quando Jesus fundou a igreja, receba isso, porque isso talvez eu não fale nunca mais da minha vida. Quando Deus fundou a igreja através de Jesus, Ele deu a palavra: as portas do inferno não vai poder prevalecer contra ela. Não tem provação que vence a igreja, porque se o crente toma atitude, Deus responde do céu. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Precisa agir, por Deus tem um milagre. Então levanta-te, segunda parte, desça. Levanta e desce. Levanta para ir, desce para se humilhar. Levanta para ter a posição. Levanta para ter atitude. Levanta para ter um encorajamento. Levanta para ver o que Deus tem preparado. Levanta para ver o que a manifestação de Deus vai fazer na sua vida. Agora desce a casa do oleiro. Porque o barro você não acha em lugares altos. O barro você acha em lugares baixos. Pode ser até uma montanha, mas você vai cavocando para pegar o barro. Desce. Espiritualmente, descer é a fase mais difícil da vida. Sabe o que eu aprendi? Quanto mais você cresce em posição, mais você desce na misericórdia de Deus. Sabe o que eu aprendi? Quanto mais a sua posição cresce, mais você tem que se dobrar
mas que tem que ser humilhado, ser humilde, para receber o que Deus tem para a sua vida, para saber que o que está acontecendo na sua vida é a atitude, é o levantar, é o posicionamento. Mas é também Mateus e Fábio. Sabe o que é, Mateus? É o se humilhar diante de Deus. Quando você vê um homem em posição, você não vê que esse homem também desce. E para descer não precisa ninguém ver, desce. Desce, humilha e reconheça que nós somos obras das mãos do Senhor. Ele é o oleiro e nós somos o barro, Biratã. Ele é o oleiro, quadrangular, sede. Evandro, Mariana que está na live, ele é o oleiro e nós somos o barro. É o Senhor que trabalha, Jean e Carla. Ele é o oleiro. Ele é o oleiro na nossa vida, Wigner. Ele é o oleiro, Rubens e Vilma. Ele é o oleiro, Vinícius. Ele é o oleiro, quadrangular, sede. É Ele que trabalha na nossa vida. Os lugares altos Deus vai te colocar em posição, sim, mas descer é reconhecer que é Deus, que é tudo na nossa vida, e sem Ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Ele é tudo. O oleiro está em posição baixa, pois o barro é extraído de lá. Desça. Cresceu, desce. Faz um mês mais ou menos. Eu fui para Ipeúna. Eu e o pastor Bortolazzo, a gente tinha que passar no banco lá, fazer uma situação. Então eu optei por ir em Ipeúna no banco, porque lá a gente conhece mais pessoas, ficaria mais fácil. E nós fomos lá e fomos bem atendidos no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil fica um quarteirão da onde nós começamos. E o Bortolazzo falou assim: queria conhecer a igreja que o senhor foi pastor aqui. Eu falei: tá bom, vou te mostrar. Mas deixa eu mostrar para você duas coisas primeiro. Aonde eu comecei, Saulo, e aonde nós moramos. Da onde foi que eu comecei? E qual foi a primeira casa nossa de aluguel que a gente alugou, que nós moramos? Porque é tudo pertinho. Aí nós paramos em frente à igreja. Ele ficava olhando assim para aquele lugar. Ele falava assim: foi aqui? Foi aqui. Aqui que eu comecei, nessas duas portinhas aqui, que é um salão. Os irmãos que conhecem lá vão lembrar. É isso aqui, ó. É metade do púlpito. Metade do púlpito. Se der metade, tá bom. Dava para colocar exatamente 40 cadeiras de madeira, que rasgava toda a calça dos irmãos, que tinha prego. Aí eu preguei tudo aquelas cadeiras lá, mas não tinha jeito não. Ela não tinha como. Quando era prego era fiapo. Tragédia. Mas passou. Aí eu passei em frente à casa que eu morei pela primeira vez, ele olhou tudo. Ele pensa que eu não vi, mas ele se emocionou. Ele se emocionou. Ele se emocionou e eles foram trabalhar, a equipe foi trabalhar em São Paulo e eu sei que ele contou. Porque alguns já me procuraram dizendo assim: eu queria conhecer aonde o senhor começou, a sua história lá. E toda vez que eu acho que eu sou alguma coisa, porque de vez em quando dá aqueles 5 minutos que você pensa que você é alguma coisa. Tem gente que fala assim: esse mundo está muito violento, né? As pessoas hoje estão desprezando raça, cor de pele, posição social, essa história de falar, você sabe com quem eu estou falando? Você está falando? Irmãos, isso sempre teve. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. É que hoje as pessoas filmam. É que a gente não tinha celular para filmar. Sempre aconteceu. Eu andava em ônibus lotado de Ipeúna, Rio Claro, e ninguém sentava do meu lado. E o ônibus estava cheio, mas ninguém sentava do meu lado, porque o padre, na época lá, hoje eles não são mais assim, hoje, cabeça aberta. Eu tenho padres que são meus amigos e a gente convive muito bem. Cada um respeita a sua fé. Mas não podia sentar do meu lado, Rodrigo, não podia sentar.
Eu ia sozinho no banco e falava assim, senta aqui. Não, ninguém sentava. Eu ficava em pé para dar lugar para as pessoas mais idosas, porque eu tinha 20 anos. As pessoas não sentavam no lugar que eu queria dar. É incrível, né? Então, discriminação sempre teve, sempre teve. Mas toda vez que eu acho que eu sou alguma coisinha, eu pego o carro, vou lá em Peúna e paro em frente àquele salãozinho alugado e fico olhando para aquelas duas portas de madeira. E eu já falo assim, Áurea e Carlos, entendi a lição. Já sei. Ali é a minha casa do oleiro, Davi. Ali é a minha casa do oleiro. Se você achar que você é alguma coisa, é para cá que você volta. E eu voltar para... Não, não volto. Não, não preciso disso mais. A vida já seguiu. E o que Deus tem para você é maior do que tem hoje. Quem recebe aí, dá glória a Deus. A banda pode vir tomar o seu lugar. O que Deus tem para você é maior do que tem hoje. Descer é reconhecer que é Deus em tudo em nossa vida. Rebeca foi tirar água, ela desceu na fonte. E quando Thaís, Rebeca e Maurício, ela vai tirar água na fonte, lá está o servo do Abraão procurando uma esposa para o seu senhor. Rebeca desce para tirar água na fonte, serve os camelos, e camelo bebe até 400 litros de água, certo, Fábio? Se não for 400 é um pouco menos. Camelo bebe muita água. Ela deu água para todos aqueles camelos. E ao terminar, ela se apresentou. Ela desceu com um jarro d'água para buscar água para sua casa. Ela voltou com 10 camelos dela. Camelo é como se fosse um carro 0 quilômetro. Ela voltou com 10 camelos carregados de presente. Quando você desce, Deus te exalta. Quando você quer ser exaltado, Deus te abate. Deixa Deus te exaltar. Você pode dar glória a Deus aí? Tem dificuldade sim, mas continua trabalhando. Tem luta sim, mas continua trabalhando. Tem luta sim, Sirineu, mas continua trabalhando, porque o nosso trabalho não é vão em Deus. O seu trabalho, Isa, o seu trabalho, igreja, o seu trabalho não é vão em Deus. Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Temos que ter semeadura. Queremos muito e questionamos. Mas permita que Deus trabalhe na sua vida. Porque você é o barro nas mãos do oleiro. E como barro, deixa Deus trabalhar na sua vida. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.